abrir as Bíblias lá em Tiago, capítulo 1 e versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. A palavra fala assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falha de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Eu amei essa palavra. Essa palavra tem marcado na minha Bíblia também. Deus já falou comigo nela. É mesmo? Olha só. E daí, eu pensei, o que eu poderia falar? Primeiro eu pensei que eu ia falar sobre uma mulher da Bíblia. Depois, me veio no coração para falar de José. Eu amo a história de José. E José, ele foi o filho preferido dos seus pais. Ele foi o filho preferido de Jacó e de Raquel. José, ele foi preferido, e por causa dessa preferência, os seus irmãos eles tinham ódio, ciúme e inveja de José. Eles morriam de inveja dele. Só que o Senhor já estava ali trabalhando na vida de José desde quando ele era pequeno. Ele foi escolhido porque Raquel não poderia ter filhos e ela teve o filho na sua velhice. Os irmãos dele, chegou uma certa hora que a inveja foi tão grande que eles resolveram vender José. Primeiro, eles colocaram José dentro de uma cisterna e venderam José e ele foi levado lá para o Egito. É triste se a gente for pensar, nossa, isso aconteceu há muitos anos atrás, né? Mas a gente vê isso acontecer hoje, na nossa atualidade, no nosso mundo que a gente vive. Acontece isso, a gente vê na mídia, nos noticiários sempre. O namorado matou a namorada, se vingou dela, estava com muita raiva porque ela estava namorando o outro. O pai matou o filho porque o filho revelou-se que era homossexual. Então a gente hoje vê isso com muita frequência. Pessoas da nossa família, dos nossos entes queridos, se vingar, ter inveja da gente. E pior, às vezes a inveja não é nem pelo que a gente tem, é pelo que a gente é. Porque se a gente for pensar, os irmãos de José também tinham a mesma coisa. Mas eles tinham inveja do que José era. Cada vez que o pai falava com eles, dava aquelas palavras maravilhosas, né? Meu filho honrado, meu filho que trabalha, meu filho... Porque a gente também tem que ter um certo cuidado quando a gente fala isso em casa. Porque tem pessoas que não estão preparadas no seu coração. Por exemplo, uma mãe que tem vários filhos, fazer preferências, distinções na frente do outro. A mãe gosta tanto de ti, filha, a mãe gosta tanto de ti. Tu és tão querida, tão inteligente. Faz uma faxina maravilhosa na casa. E a outra está escutando isso. Eu acho que a mãe gosta muito disso mesmo. Não, isso não é só escutar, ela não está falando para mim. Vem lá na escola, ela não fala. Então isso vai criando, vai sendo gerado dentro de um coração coisas, sentimentos desse tipo. E os irmãos de José, eles, quando venderam ele, foi por causa desse senhor. Ok, gente, ele foi vendido, foi lá no Egito, e lá no Egito, dentro da prisão, lá naquela venda toda, Potifar, que era um homem muito rico, comprou José. E José ali começou a trabalhar na casa de Potifar. Só que o diabo trabalha numa situação assim. Jesus, porque foi um propósito de Deus, a venda dos irmãos dele, né, que venderam ele, ir lá para o Egito, e lá, quando o diabo percebeu que ele estava na casa do Potifar, comendo do bom, do melhor, se ele não tivesse propósito, o diabo não estaria nem com ele, se Deus não tivesse propósito com ele. Mas vendo ele, que Deus tinha um
mulher de Potifar, né? Para ver onde estava essa fé de José. Ele era um homem tão, né, honroso, tão temente a Deus, vou colocar a mulher de Potifar. E aí ela começou a provocar José. E José sempre se retirando. José estava assim, ó, no nível onde o patrão dele, nossa, elogiava ele, sabia que ele poderia, né? Ele poderia sim ter ido, mas ele não foi. Então ali a mulher de Potifar, que era bem usadinha também, né? Ela fez e não conseguiu. Tipo, não conseguiu. Só que ela fez uma estratégia bem pior, né? Usando ali testemunhas falsas, e José foi preso. José foi preso e ali ele ficou 2 anos ali. Só que enquanto ele estava lá, naquela prova, porque a gente passa por provas, e a gente acha que às vezes na prova a gente tem que ficar parado, inutilizado por Deus. E nas provas eu aprendi que é o momento que mais a gente tem que trabalhar para Deus. Porque a gente está trabalhando no mundo físico, mas no mundo espiritual quem está trabalhando é Deus na nossa vida. E José, quando ele foi lá para a prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Porque esse era o dom de José, interpretações. E mesmo lá na prisão, ele não parou. Mesmo lá na prisão, ele poderia. Quer saber? Minha vida já está toda conturbada mesmo. Vim para cá, estava lá no palácio, no meio do mundo melhor, agora eu estou aqui nessa podridão. Quer saber? Ó, deixa eu matar os 2. Ele interpretou o sonho dos 2. E depois de 2 anos lá dentro, o governador, né, o Potifar, o rei, ele teve um sonho. E ali estava o sonho dele, estava muito tumultuado, mesmo ele chamando os outros adivinhadores para interpretar o sonho, ninguém interpretava. Claro, não era para ninguém interpretar. Porque quando é para a gente, quando a gente está no propósito, o diabo pode tirar daqui, tirar dali, mas tem que estar temente, obediente, mesmo na prova. Porque José só foi retirado de lá porque ele foi obediente, senão ele não seria, não é Isabel, não seria. Então, 2 anos depois que ele estava lá, que ele já tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro, veio esses sonhos conturbados do rei, e o padeiro, o copeiro, disse para o rei que tinha alguém lá na prisão que poderia interpretar o sonho dele. Daí o rei mandou chamar, ele foi e ele interpretou todo o sonho do rei ali. No sonho, nesse sonho, a interpretação dizia o quê? Que o Egito teria os tempos das vacas gordas e o tempo das vacas magras, o tempo das espigas secas e das espigas cheias. E assim aconteceu. O Egito, ele teve grande sorte, porque José administrou muito bem o Egito. Então ali eles conseguiram juntar todas essas riquezas, esses alimentos, e chegou o momento das vacas magras, das espigas vazias. Então ali ele foi honrado por Deus, porque isso tudo só aconteceu e o Egito só foi abençoado por causa da vida de José. Então é assim na nossa vida também. Lá no nosso trabalho, eu tinha muito isso quando eu recebi o salário, quando eu era babá. E quando a minha patroa, ela me passava o salário, eu dizia: que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Então, onde a gente está, por causa da nossa vida, o nosso meio, ele se torna diferente. E Deus permite que as pessoas nos vejam também como diferentes. Mas ele tem que, como é que está o nosso coração. A gente não pode também querer estar num ambiente, querer fazer o mal para o outro. Como a irmã ali falou, ela daria a balinha dela para salvar a vida da Rodineia, né? Mas será que lá no nosso trabalho a gente está fazendo isso? A gente está sendo exemplo? Aí Deus vai nos honrar, Deus vai nos usar, Deus vai trabalhar na nossa vida. E mesmo, gente, teve um ano na minha vida que eu ganhei um tapa no
pessoas eu ganhei esse tapa. Na hora eu pensei assim, ó, na hora deu uma fúria, que eu abracei uma irmã que estava lá e disse para ela, eu não vou perdoar ela. Eu não vou perdoar. Que vergonha. Depois é que eu fui trabalhando na minha vida, que era algo que Deus ia fazer. Porque em muitas situações que ela teve comigo, mesmo sendo minha amiga, ela falava algumas palavras que ela me humilhava, que ela, né? E eu sempre falando de Jesus para ela e tal. Gente, foi muito bonito o trabalhar de Deus nesse sentido, né? Depois no final do ano, eu fui honrada. E depois ela me ligou um ano depois pedindo perdão, que eu nunca deixei de perdoar. Ainda falei para ela na última ligação, eu gostaria que a gente nunca mais tocasse nesse assunto. Para mim já aconteceu, já te perdoei, e toda vez que tu for conversar comigo, não toca mais nesse assunto. Então é isso que a gente também tem que fazer. A gente ganha tapa na cara diariamente, a gente ganha, mesmo não palpavelmente, mas a gente ganha. Tem pessoas que nos machucam, dizem coisas horríveis pra gente, principalmente nós que somos cristãos, a gente é visto assim. E nesse tapa que eu ganhei, um aluno, quando eles me perguntaram, prof, o que tu fez? Um lá de trás disse assim, ó, ela não fez nada porque ela não pode fazer nada que ela é crente. Sempre vai ter alguém, tá? Ai, tu pode pensar assim, ó, tô lá na escola, minha mãe tá aqui, mas tu vai fazer uma burradinha e vai ter alguém que vê. Sempre, tá? Sempre vai ter alguém que vê. E depois a vergonha vai passar. Então, toda a vida, quando a gente faz uma coisa errada, por mais que a gente pense que não está vendo, alguém está vendo. O copeiro viu o que José fez. O padeiro não quis falar dele e ele morreu depois. O copeiro falou, o governador, o rei chamou José, ele fez tudo, aquela administração no Egito. O Egito não passou fome, o Egito tinha comida para dar, para tocar, para vender, e foi aí que os irmãos dele, sabendo disso, não sabendo que José era governador, porque José nessa época já tinha sido governador. O rei tinha chamado ele para ser governador, porque ele sabia administrar muito bem. Ele tinha sabedoria e capacidade para governar. E ali ele foi governador. Quando o Egito passou por essa fome, por essa escassez, todos passaram também, todas as cidades ao redor, inclusive a família de José. Os irmãos então, e o pai, né, Jacó, vai lá no Egito, eles têm comida, vai lá, leva daqui, porque eles trocavam, né, fazer perguntas, então eles trocavam, só que eles não sabiam que o governador era José. Quando José viu eles, isso passou 20 anos. 20 anos que ele foi vendido. Quando José viu eles, eu acho que ele nem chegou a pensar, né, em fazer uma vingança. Mas será que nós? Chegou a minha hora. Agora tu vai ver. Agora tu vai comer cocô. Acho que não vai. Vamos vender. Não é? Não seria assim? De repente a gente não ia dizer assim, agora eu vou matar eles. Não, agora eu vou botar eles na prisão. Acho que a gente ia sentir um rostinho tipo assim, agora eu vou botar a roupa melhor que eu tenho, vou subir no meu salto, eu vou virar tudo. Agora tu vai ver quem vai fazer com vocês agora. Só que José não fez isso. Ele perdoou os irmãos. E os irmãos, claro, eles também tiveram a vez deles, né? Eles pediram perdão das barbáries que eles fizeram. Eles poderiam não ter pedido perdão também, né? Mas eles pediram perdão do que fizeram e José perdoou eles. Agora vocês vejam, 20 anos sem morar na sua casa, 20 anos separado do seu pai, que tanto amava, 20 anos sem fazer aquilo que eles faziam lá na casa, que ele fazia, que era cuidar das ovelhas, né, cuidar do rebanho do pai dele. 20 anos separados da família. E
E ele perdoou. Perdão é muito difícil, gente, né? Eu já tive um momento desses de perdão. Eu sempre fui assim com a minha irmã, o Dinéia sabe, né? Que conheceu eu e a minha irmã. E a gente era muito assim. Aconteceu um episódio que a gente ficou separado. E ele ficou 5 anos. Eu queria matar, eu queria ver ela morta diante de Deus, tá? Porque eu não tenho que negar isso, porque Deus sabe. E eu queria ver ela morta. Morta, dizia, tá? Eu chegava a estender a minha mão. Passou 5 anos e meu pai faleceu. E eu, até hoje, eu temo do meu pai não ter visto mais se falar. Mas ele partiu com Jesus, que eu tenho certeza, porque houve um trabalhar na vida do meu pai. Mas enfim, não estou aqui para falar do meu pai. Então, eu fiquei sem falar com ela. E eu comecei, né? Eu estava na igreja, ela tinha saído. E ela teve depressão. Gente, eu vi a minha irmã se acabando dia após dia. Eu não falava com ela, mas eu falava com ela, que tal, então, né? Eu vi ela na minha mãe. E um dia Deus disse para mim que eu precisava levar ela na igreja. E eu falei. E eu disse para Deus, eu vou levar ela na igreja. Eu convidei ela para a igreja. Irmã, ali foi um trabalhar de Deus. Eu levava ela sempre quando tinha culto na igreja. Eu mal falava com ela. Eu só falava com ela assim, ó. Então na hora da vamos, ela entrava dentro do carro, a gente não tinha mais conversa. Mas eu levava. Eu, Senhor, houve perdão, Marileia? Tu pediu perdão para ela? Não. Eu não precisei pedir perdão para ela. Daí entra aquilo assim, ó. Claro, eu já tenho que pedir perdão. Mas a minha atitude já significava perdão. E dentro do meu coração, eu tinha perdoado ela. Eu não estava fazendo aquilo por pena. Porque coisa triste fazer uma coisa por uma pessoa com pena. Tu tem que fazer com amor e fazer porque Deus está te pedindo. E eu levava ela na igreja sempre, sempre. E aí hoje a gente está igual como era antes. Né? Onde vocês viram aqui, né? Então, e até hoje eu não pedi perdão, nem ela me pediu. Mas foi tirado com a mão que eu sentia. Por que agora que eu estou falando isso? Vou terminar aqui, tá? Porque todos nós temos um propósito. José teve um propósito na vida dele. E ele não abandonou o propósito de jeito nenhum. Ele não abandonou o propósito na prisão. Ele não abandonou o propósito na casa de Potifar. Depois ele voltou para a prisão, ele não abandonou, porque aí já podia, peraí, né? Vai e volta, não sou ping-pong. Ele não abandonou em nenhum momento. E ele perdoou os irmãos da maldade que os irmãos fizeram. Porque ele entendeu o propósito do que tinha acontecido. Então nós temos propósitos na nossa vida. Eu e a Bel, a gente estava falando, né, Cristiane, sobre os propósitos. E a gente tem, cada um tem. Não sabes o teu propósito aí? Não sabes o teu propósito? Sabes o teu propósito? A gente tem que entender o nosso propósito, porque quando a gente entende, quando acontecer alguma coisa, eu vou continuar por causa do meu propósito. Glória a Deus. Porque se tu não continuar, imagine se José não tivesse continuado, nem o nome dele estaria ali. Então a gente tem propósitos. E na vida de José teve um propósito, porque tinha uma promessa, teve um processo e teve o diabo também. Teve as provas também. Irmã Cristiane, vai ter prova, querida? Tem propósito? Tem chamada? Vai ter prova? Porque seria muito fácil. O Senhor deu aquele sonho maravilhoso lá no início para José, né? As estrelas, os irmãos se curvando. Ah, que lindo! E agora, aquilo, opa! Todo mundo se curvando, eu já sou governador. Lindo, seria muito simples, né? O diabo, se o mundo jaz no maligno, vamos pensar agora, gente. Se a gente for começar a pensar, existe céu e existe inferno. Então existe Deus e existe diabo. Existe a chamada? Existe. Ele vai querer que a gente atinja. Então, é uma coisa que a gente nem precisa pensar muito, né? Cada vez vai afunilando mais, cada vez o propósito, né,
né, para acontecer, vai. Deus deu o seu filho para morrer por mim e por ti. Ele morreu. Ele teve um sofrimento que ninguém quer, que ninguém hoje em dia vai suportar. Deus deu o filho dele, o único. E a gente vai querer o quê? Ai, José queria então, quer saber? Já quero ser governador, hein? Porque eu sonhei das estrelas e os meus irmãos. Não é assim. Então, todos nós, tá? Hoje, quando eu saí de casa, a Rodinei não ouviu, que eu estava dizendo para as irmãs que quando eu saí de casa hoje, eu pensei assim, nossa, 3 anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria hoje lá no Centro de Direção. Na verdade, com aquela foto que eu mostrei para vocês, eu pensei que eu estaria morta. E já até dizia lá em casa, eu dizia assim para minha mãe, eu morro com depressão, mas eu não me afasto de Jesus. A cada coisa que eu fazia, eu dizia isso, não tem problema, vou morrer com depressão. Eu não imaginava lá. Então, queridas, eu vou terminar agora dizendo assim, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, vocês também têm, com certeza, porque ninguém foi chamado para não ter propósito. Não existe uma pessoa que foi chamada por Deus para não cumprir com propósito nenhum, não faz nem sentido. Não tem propósito que está nas mãos do diabo, que não quer ouvir a voz de Deus. Então nós temos sim, nós vamos ter, né, um processo enorme, mas nós vamos ter vitórias sim, enormes em nome de Jesus. Assim como teve José, que foi governador de um simples menino, foi governador, cuidou de todo o Egito, cuidou de toda a sua família, teve uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos. E nós, que aceitamos Jesus, não faz sentido a gente não ter. Então, que nessa noite, assim, a gente guarde, e primeiro falou muito comigo, tá? É bem isso, assim, quando a gente, né? E a gente vai mergulhando mais, depois que eu estou vindo mais, assim, eu estava um pouco, né? E que a gente vai lendo a Bíblia e vai, os irmãos vêm aqui um culto de terça-feira e a gente vai falando, vai abrindo a nossa mente de um jeito que a gente vai ficando sensível a tudo que é espiritual. E é isso que Deus quer na nossa vida. Que nós, assim, juntas, e quando tiver, assim, uma dificuldade, uma prova, como a gente fez aqui na dinâmica. Amém? Essa é a minha palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.